Bom dia, Felipe. Um prazer falar contigo. Prazer é nosso. O aperto no orçamento federal pode transformar agosto em um mês de desgosto para grande parte dos órgãos públicos. E uma reportagem de O Globo deste domingo mostra que a educação é um dos setores mais atingidos. A situação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Oppermann. Olha, nós estamos numa situação semelhante a todas as universidades federais. Eu estou vindo de uma reunião da Associação Nacional dos Dirigentes, reitores das universidades federais, que ocorreu essa semana passada, onde tivemos uma reunião muito dura com o MEC a respeito das restrições orçamentárias que estão sendo impostas. E, de fato, a nossa previsão é que nós, em setembro, já teremos dificuldades de honrar com compromissos como, por exemplo, aqueles obrigatórios, como conta de luz, água, mas e principalmente, Felipe, o que mais nos preocupa são o pagamento pessoal dos terceirizados que fazem o serviço de manutenção, limpeza e etc. Portanto, setembro já será um mês crítico para a Universidade Federal. Quanto é que está faltando no cálculo de vocês para fazer esses pagamentos até o final do ano, professor? Olha, nós temos uma demanda para o MEC de liberação de pelo menos 30% a mais do nosso custeio, o que significaria algo em torno de 500 milhões por aí, para custeio e capital. Para custeio, que as despesas em geral é menos, são em torno de 200 milhões, mas a nossa previsão é que nós temos que trabalhar com um déficit orçamentário que já vem do ano passado, em torno de 22 milhões. Então, nesse momento, nós estamos com um déficit previsto de 45 milhões, não? E a esses 45 milhões ainda temos que agregar o custeio que nós temos até o final do ano. Então, a nossa demanda para o MEC é que eles não só liberem 100% do custeio, do orçamento de custeio, como também façam uma suplementação para se pagar o déficit, que eu acho muito difícil, dada a política restritiva que o atual governo está colocando. Então, nós estamos prevendo que vamos passar de ano com déficit na URGS. Certo. E aí, a qualidade do ensino, a situação dos alunos, como é que fica isso? São duas coisas diferentes. Eu vou falar primeiro da mais premente e mais difícil, que é a situação dos alunos. Eu estou falando no custeio das despesas com a manutenção dos alunos, Sim. como, por exemplo, auxílio moradia, transporte, alimentação. Esse, pela primeira vez em muitos anos, o custeio da assistência estudantil sofreu cortes esse ano. E esses cortes não estão ainda previstos sua reposição. Com isso, nós imaginamos que em 2017 nós vamos ter restrições nos auxílios que a gente está comprometido a dar aos estudantes, o que significa maiores dificuldades. Pelo seguinte, nós estamos vivendo agora com 50% de cotas para baixa renda, e isso significa um aumento na demanda da assistência estudantil e não uma redução. Perfeito. Então, esse é um assunto extremamente crítico. O outro, que é o do ensino, a repercussão desses cortes no ensino é mais a médio prazo. Por enquanto, nós não vamos sentir isso. Nós vamos sentir daqui a um ano, mas os efeitos são efeitos permanentes, porque nós perdemos em pesquisa, nós perdemos em educação, em ensino, nós perdemos na extensão, e essas perdas, elas são irreparáveis. Esse que é o grande problema. Ainda que a gente não sinta agora, porque agora nós estamos vivendo com as verbas que tínhamos, o fato é que essas restrições, principalmente na pesquisa, vão fazer que a universidade perca espaços importantes no panorama nacional e internacional no futuro. Professor, a partir de setembro, há o risco de um apagão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS parar, alguns cursos da URGS terem que parar já em outubro? Eu acho que não, exatamente por essa questão. Em setembro vai faltar um pouco mais de 2, 3 meses para o término do ano escolar. Claro que se nós não tivermos a liberação do custeio, nós vamos ter problemas com manutenção, vamos ter problemas com alguns dos serviços essenciais. Mas ao ponto de ter
apagão, eu acho que ainda é muito difícil. Lembrando sempre, né, Felipe, que lá em Natal, na Andifes, o diretor das instituições federais de ensino do MEC se comprometeu que liberará um pouco mais de recursos de custeio. Nós não sabemos quanto nem quando, mas o nosso receio é que esse quanto seja pouco e o quando seja tarde demais. Professor, quantos alunos hoje na Universidade Federal? Nós temos hoje na Universidade Federal em torno de 40 mil alunos, incluindo graduação e pós-graduação. O orçamento anual da URGS é de quanto? O orçamento atual é estratosférico, é 1 bilhão e 500 milhões. Mas te lembra que cerca de 75% disso é pessoal. Tá. Né? Então, é salário. Então, Sim. o que nos resta para custeio e para a capital não dá 400 milhões. Tá, então só vamos separar bem isso, que foi bom o senhor lembrar. Salário dos funcionários não terceirizados, funcionários concursados, professores Sim, da Universidade isso. Federal, isso está garantido, isso está tranquilo. Olha, é só más notícias, Felipe. É o seguinte, nós estamos vivendo na lei do teto agora, a emenda constitucional do teto, que nós não podemos ir além do orçamento deste ano de 2017 para 2018. Então veja o drama da situação. O nosso custeio aumenta de acordo com a inflação, de acordo com o mercado. Terceirizados, água, luz, transporte, combustíveis. Isso geralmente aumenta mais do que a inflação. Sim. Ora, nós não podemos ir além do teto. Se nós batermos no teto com essas despesas, necessariamente os recursos que terão que ser alocados para isso virão não de uma suplementação orçamentária, mas do orçamento que nós temos. E o nosso receio é que isso signifique não só um achatamento salarial, uma perda de poder aquisitivo do salário, como, sem imaginar que isso possa acontecer, né, até mesmo um parcelamento do salário. Então, para manter o teto, com o aumento das despesas, não existe matemática outra senão o fato de que os salários terão que ser restritos. Eu vou voltar à questão. Não vai haver um apagão no curto prazo, é o que o senhor está me dizendo, mas em 2018, da forma como o senhor está contando o caso todo, revelando todos esses números, em 2018 a situação vai ser bem crítica. Vai ser muito crítica. Agora, assim, de novo, ela é crítica não por uma questão de crise econômica, sim. mas por uma opção política, financeira e econômica do governo. Perfeito. Tá? Então, se o governo, nós imaginamos que o governo seja sensível em 2018 ao fato de que as universidades não podem ter um apagão. Isso significaria o quê? Liberar o custeio sem contingenciamento, como está acontecendo agora. Nós temos um contingenciamento e temos cortes de orçamento, né? E temos que garantir, né, a política salarial que vem sendo negociada com os nossos sindicatos, né? Agora, de novo, isso é uma questão de discussão política, de negociação política entre o governo, as universidades e os sindicatos. Para deixar bem claro, números redondos, quanto a URGS necessitaria de aporte do governo federal até o final do ano para fechar o seu orçamento tranquilamente? Olha, nesse sentido nós precisaríamos ter, primeiro, a reposição do nosso já déficit, né? Certo. Que gira em torno de 20 milhões. Né? E, a partir daí, também o custeio final, que daria algo em torno de 60, 70 milhões. Então, soma os dois, 90 milhões seria o necessário. Não, já com todo somado. Tá. Exatamente. Como vocês fizeram uma reunião de reitores de universidades federais, quanto seria o necessário para as universidades federais? O senhor tem um cálculo, vocês têm um cálculo do todo? Não, eu não tenho esse cálculo assim tão preciso, tá? Mas é algo assim, ó, como está ali na reportagem do Globo, né? Nós temos em torno de 7 bilhões, né? Que foram ainda contingenciados 2,4 bilhões. Então, esses 2,4 bilhões teriam que ser liberados, porque é um contingenciamento, né?
que faria com que a gente poderia chegar com o final do ano com o custeio praticamente zerado e rolando a dívida desse ano para o ano que vem. Tá. Bom, professor Rui Oppermann, vamos ter que ficar bem atento a essa situação, porque tem toda a dificuldade desse ano e 2018 nessa projeção vai iniciar com muita dificuldade. Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade, Felipe, para dizer que nós, das universidades federais da região sul e a Andifes no plano nacional, estamos nos mobilizando em dois sentidos. Primeiro, para garantir a suplementação, a liberação e a suplementação do orçamento 2017 junto ao MEC. Para isso, nós estamos nos mobilizando também no Congresso Nacional, de tal maneira que a gente tenha o apoio político necessário, né? E para 2018, nós estamos negociando arduamente o orçamento, porque queremos que o orçamento de 2018, já que existe a lei do teto, seja semelhante ao liberado em 2017 e não o executado. Porque o executado foi contingenciado e foi cortado. Sim. Nós queremos o liberado. Que pelo menos isso nos daria uma previsão assim de conseguirmos atuar em 2018 sem as defesas tão contundentes que serão necessárias com relação à questão das universidades para 2018. Dentro desse quadro, vestibular de verão corre risco? Não, de maneira nenhuma. Isso aí, essa questão... Veja bem, a universidade tem algumas essências que são suas fortalezas. E uma delas é a graduação. A graduação, ela é intocável, né? Nós faremos todo o possível para que ela aconteça. Estamos planejando já o vestibular dentro dos novos regramentos. Né? Já temos, então, essa previsão e teremos continuidade. A universidade, ela já passou por situação semelhante, né, há muitos anos atrás, quando havia uma política semelhante à que está aqui agora acontecendo. Sobrevivemos, tivemos sequelas, com certeza, mas a graduação jamais deixou de ser cumprida, como também, né, Felipe, a qualidade do nosso trabalho, que depende muito, muito do esforço que os docentes, os técnicos administrativos e os alunos fazem para construir essa universidade. Dentro da adversidade, para usar também um trocadilho com agosto e desgosto. Não? Sim. Professor, tem muita coisa em atraso com terceirizados, a questão de fornecimento de energia, por exemplo, a questão da segurança, que sempre é muito importante no campus. Essa situação como é que está? Não, veja bem, os terceirizados estão sendo privilegiados, é uma questão de política humana. Né? Tá. Se nós temos alguma liberação, ela está indo para os terceirizados. Então, nesse momento, nós estamos conseguindo honrar as nossas despesas com os terceirizados. Tá. Isso exige que algumas despesas compulsórias sejam roladas, e uma delas é a energia elétrica. Nós temos um acerto com a CE, né, que está compreensiva com relação à universidade, e a universidade está pagando, né, na medida do possível, todos os seus débitos para com a CE. Né? Já tivemos alguns atrasos, agora nesse momento nós estamos com uma negociação que nos permite fazer os pagamentos, mas a prioridade nossa é o pagamento dos terceirizados. Tá certo. E aí, situação de segurança, de fornecimento de energia, água, esses outros quesitos? Pois esses estão garantidos na medida em que a gente tem a compreensão dos órgãos públicos que fornecem esse tipo de serviço, de que a universidade ela tem, né, um compromisso de assumir seus débitos de tal maneira que a gente não prevê de maneira nenhuma que venha a CE, por exemplo, ao extremo de cortar a luz da universidade. Bom, mas então é o seguinte, eu vou dizer o seguinte, nós temos que estender essa pauta com outras universidades federais do Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, o fornecimento de energia é feito por empresas privadas. É uma outra situação. Né? Uma situação é a situação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, outras situações são as situações das universidades federais do interior do Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros. Com certeza. Temos que checar isso também. Com certeza. Professor Rui Oppermann, muito obrigado ao senhor e um excelente dia de trabalho. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Bom dia.